Bom dia, alunos dos terceiros anos e dos cursos, né? Espero que todos aí estejam seguindo as recomendações da OMS na quarentena, de isolamento social. E por conta disso, né, nós vamos estabelecer um contato aí desta maneira, online. Eu vou trabalhar o módulo 8 da Geografia Geral, né, que é o setor 171. Então, o título do módulo 8, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Essas duas expressões, elas ganham força durante a velha ordem mundial, aquela que se estabeleceu entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1989, com a queda do muro, ou mesmo a pá de cal mesmo, né? A dissolução da União Soviética em 1991. Durante a velha ordem mundial, essa bipolaridade, foi feita uma teoria proposta por um francês, a chamada Teoria dos Mundos. Na Teoria dos Mundos, você pode projetar ou analisar como é feito o mapa aqui, ou colocar o mundo num triângulo, né? No primeiro mundo, você vai destacar os países capitalistas desenvolvidos. E como você pode exemplificar esses países? Você pode considerar um grupo que surgiu na velha ordem mundial chamado G7, que por muito tempo foi o grupo mais rico do planeta. E quais são os países componentes do G7? Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica, o quarteto mais poderoso da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Itália e o Japão. Hoje, né, evidentemente, nos dias atuais, você tem um G muito mais forte que é o G20, mas na velha ordem mundial, o exemplo da riqueza é esse grupo chamado G7. No segundo mundo, sem distinção, você iria destacar todos os países capitalistas, todos os países socialistas, perdão. E o socialismo se espalhou pelo mundo. Ele começa na Europa, ele expande em direção à Ásia, chega ao continente americano, Cuba é um grande exemplo, chega ao continente africano, com Angola e Moçambique. O único país que não teve uma experiência socialista foi a Oceania. Então esse segundo mundo dos países socialistas, ele vai envolver mais de 40 países. O terceiro mundo envolve a maior parte do planeta. São os países capitalistas subdesenvolvidos. Aqueles países que apresentam grandes problemas do seu desenvolvimento socioeconômico, né? Problemas associados à concentração de renda, o analfabetismo, né? A mortalidade infantil. Lembre-se que você mensura a mortalidade infantil a cada 1000 nascimentos, quantas crianças não completam um ano de vida. Quando você diz que o terceiro mundo é dos países capitalistas subdesenvolvidos, é natural que surja uma dúvida. Mas o terceiro mundo não deveria representar os países não aliados nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos. E isso foi proposto nessa conferência de Bandung. Bandung, 1955, Indonésia. A ideia da conferência de Bandung era criar um terceiro mundo de países não aliados. Mas esse terceiro mundo nunca se estabeleceu. Num mundo bipolar, ninguém podia ficar em cima do muro, né? Use como exemplo, a Índia participou da conferência de Bandung. Quando a Índia realizou seu primeiro teste nuclear em 74, quem patrocinou, quem transferiu a tecnologia para a Índia? Foi a União Soviética. E aí você percebe a tendência que a Índia teve nesse momento. Então o terceiro mundo vai representar os países capitalistas subdesenvolvidos. Nessa proposta de divisão, então o Brasil era um país terceiro-mundista. Nesse momento, a ONU propõe, né, um debate, né, o que explica o subdesenvolvimento? Por que a maior parte dos países é marcada pelo subdesenvolvimento? Nesse debate, você tem duas explicações baseadas em duas teorias. Os neomalthusianos, os novos maltos, vão afirmar que a causa do subdesenvolvimento está nas elevadas taxas de natalidade. Então, para o país romper as características do subdesenvolvimento, para o país interromper essa característica do subdesenvolvimento, era necessário o controle de natalidade. Só que o controle de natalidade para os neomalthusianos tinha que ser uma política pública, tinha que ser estabelecida pelo Estado, pelo governo. Se os neomalthusianos apontam como causa do subdesenvolvimento altas taxas de natalidade, como proposta ao controle de natalidade, os reformistas vão discordar. Na visão dos reformistas, altas taxas de natalidade não representa a causa do subdesenvolvimento, e sim a sua consequência. O subdesenvolvimento está na divisão internacional do trabalho, na relação desigual entre os países, né? Na exploração que existe na relação dos países mais poderosos, do centro, com os países da periferia. O subdesenvolvimento
ele está relacionado ao analfabetismo, altas taxas de analfabetismo. Considere que a ONU, como ela define o analfabeto? É o ser humano que tem 15 anos ou mais, não sabe nem ler nem escrever. O subdesenvolvimento está relacionado às altas taxas de mortalidade infantil. Então, o que os reformistas propõem? Reformas em setores que são essenciais, como a educação. Então, vencer o analfabetismo, né? Estender a alfabetização para o conjunto da sociedade, como você teve na Coreia do Sul, o tigre asiático mais bem-sucedido de primeira geração. Então, os reformistas defendem reformas em setores essenciais como educação e saúde, como a forma do país romper a característica do subdesenvolvimento. Porém, na década de 90, você já não tem mais o bloco segundo mundo do socialismo. Né? Esse bloco implodiu. O socialismo fica restrito, principalmente no seu aspecto político, em poucas nações do mundo. Né? China, Vietnã, Laos, Cuba e a Coreia do Norte. Né? Então não existe mais um bloco socialista. A partir da década de 90, você destaca a regionalização do planeta em norte rico, sul pobre. E a base dessa teoria é um programa que a ONU desenvolveu chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH tem 3 critérios básicos: renda, escolaridade, longevidade e expectativa de vida. A partir desses critérios básicos, a ONU estabelece uma nota que varia de 0 a 1. E a partir da nota que o país obteve, você vai estabelecer os níveis de IDH. Então, entre 0,800 e 1 muito alto, entre 0,700 e 0,799 alto, entre 0,600 e 0,699 médio, entre 0,500 e 0,599 baixo, e quando a nota fica abaixo de 0,500, muito baixo. A partir desse índice, aí você estabelece. Os países que estão no norte rico são aqueles países que têm IDHs acima de 0,800. Então, quem vai formar o norte rico? Quem tem o IDH acima de 0,800, entre 0,800 e 1. A partir do IDH alto até o muito baixo, todos vão formar o sul pobre. No Brasil, você tem IDHs muito altos em algumas regiões, em alguns estados brasileiros, mas não é a realidade que o Brasil tem. Principalmente se você considerar. No século XXI surgiu um fórum, não é um bloco comercial. Né? O bloco que o Brasil está inserido é o Mercosul. O BRICS é um fórum que surgiu de uma sigla proposta pelo economista Jim O'Neill. Né? Inicialmente era BRIC. Na projeção do Jim O'Neill, que trabalha para o Goldman Sachs, na metade do século, as maiores economias do mundo nessa ordem. China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Índia em terceiro, Brasil em quarto, Rússia em quinto. Então surgiu a expressão BRIC. A partir de 2008, essa expressão ganha a oficialidade de um fórum num projeto liderado pela China. E aí os BRICS passam a se reunir todos os anos. Em 2011, você teve a entrada da África do Sul. De todas as reuniões dos BRICS, a mais importante aconteceu no Brasil, quando os BRICS criam um banco próprio. E era uma demonstração do poder da ascensão que os emergentes tinham no mundo. Se você analisar este fórum relacionando ao IDH, você percebe o único dos BRICS no norte rico é a Rússia, que tem o IDH acima de 0,800. No conjunto, o Brasil é o segundo, a China o terceiro, a África do Sul o quarto, e o pior IDH é o IDH indiano. O que explica a Índia ter uma posição tão ruim? A Índia está em ascensão econômica, é o país que hoje tem o quinto maior PIB do mundo, mas por que o IDH indiano ele é tão ruim? A Índia tem a maior massa analfabeta do planeta, são mais de 300 milhões de pessoas. E isso, evidentemente, se reflete intensamente no nível do IDH da Índia, se você considerar que a escolaridade é um dos critérios utilizados pelo IDH. Se nos BRICS, né, você tem só a Rússia no norte rico, todos os outros países são componentes do sul pobre, você vai entender a proposta de divisão. É por isso que no mapa norte rico, sul pobre, mesmo a China, né, a economia que mais cresceu nos últimos 40 anos, o segundo maior PIB do mundo, está dentro do sul pobre. Então a base, o critério para essa regionalização do mundo é o IDH.
Em nível mundial, essa região do planeta concentra os piores IDHs, África subsaariana. Existem duas Áfricas dentro do continente africano, né? A parte norte da África, a parte mais clara, é a África árabe. Essa parte mais achurada, que envolve a maior parte dos países africanos, é a África subsaariana, majoritariamente negra. E quem faz essa divisão é o gigantismo do deserto do Saara. A África subsaariana concentra os piores IDHs do mundo. E essa região, Sahel. O Sahel tem duas definições. Se você pensar o Sahel da parte física, ele é um ecótono, uma faixa de transição. Ele vai fazer a transição entre o deserto do Saara e o domínio das savanas. Então ele é um ecótono, ele é uma área heterogênea. Se do ponto de vista da biologia ou da geografia física, o Sahel com esses países é um ecótono, essa área africana se destaca na ONU negativamente. É o cinturão da miséria do planeta. Você tem altíssimas taxas de mortalidade infantil. O analfabetismo normalmente supera mais de 50% da população desses países, que ainda é extremamente afetada por conflitos étnicos gigantescos, que acabam agravando a questão social. Um dos problemas mais graves que o planeta tem é a fome crônica, quando as pessoas realmente morrem pela falta absoluta de alimento e energia. E essas cenas, infelizmente, são comuns ao Sahel. Pessoas atingidas pela falta absoluta de alimento, né? E esse ser humano, infelizmente, está muito perto do óbito pela falta absoluta de alimentos, que é a inanição. Então, a região do planeta que concentra os piores IDHs do mundo, aqueles IDHs de nível muito baixo, é a África subsaariana, principalmente nessa região que você chama de Sahel. Fisicamente, ele é um ecótono, uma faixa de transição entre o deserto do Saara e o domínio da savana, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista do IDH, esse é o cinturão da miséria do planeta. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.